questão número 13. Olha aí o que eu falei pra vocês. O que eu falei pra vocês? Será que eu tô tirando coisa da cabeça ou será que eu tô falando mediante uma análise técnica aí? Mais uma questão gigante. Eu acho que talvez não dá nem pra vocês acompanharem aí, né? Fica pequeno de tão grande que é a questão. Vamos ter que dar um zoom aqui pra todo mundo conseguir acompanhar aqui comigo. As amigas Karen e Ana... Aí eu tenho que acompanhar aqui pra mim poder lembrar de descer depois, que eu tô olhando ali pelo computador. As amigas Karen e Ana resolveram sair para fazer compras em um shopping ao lado do prédio em que moram. Na primeira loja que entraram, Karen gastou 30% da quantia de dinheiro que levou para gastar, e Ana não gastou nada. Na segunda loja, Karen gastou 1/4 da quantia de dinheiro que levou para gastar, e Ana gastou 25% da quantia que tinha na carteira para gastar com compras. Na terceira loja, Karen gastou 10% do valor inicial que tinha ao sair de casa, e Ana gastou 2/5 do valor que levou para gastar nas compras. As duas passaram horas olhando as vitrines e quando chegaram em casa foram fazer as contas do que gastaram. Karen ainda tinha R$280 na carteira e Ana tinha um valor Y. Qual a quantia que sobrou na carteira de Ana, sabendo que ela levou 25% a mais do que Karen? Bom, vocês podem estar perguntando, né? Que questão complicada, uma questão grande, não é tão complicada assim, mas a gente vai ter que saber trabalhar com porcentagem e com fração, principalmente convertendo uma coisa com a outra, né? Boa noite, Fabiana, assistindo de Luz, Minas Gerais. Bacana, seja muito bem-vinda. E vamos que vamos aí. Se chegou agora, lembrando que depois pode voltar no início da live e assistir também as primeiras questões que a gente resolveu. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui Karen e temos aqui a Ana, tá? Eu gosto sempre de mudar as cores, né, para ficar mais didático possível. A gente não sabe quanto que elas levaram inicialmente, mas como a gente está trabalhando com porcentagem, o que é que nós podemos fazer? Considerar 100 para cada, né? Seria 100%, seria... hipoteticamente R$100 aí, para facilitar a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Na primeira loja, o que aconteceu na primeira loja? Vamos procurar aqui, ó, na primeira loja. Deixa eu destacar aqui. Primeira loja, Karen gastou 30% e da quantia de dinheiro que levou de casa e Ana não gastou nada. Então, se Ana não gastou nada, Ana vai continuar com R$100. Karen gastou 30%. Então, olha só. A gente tem aqui 100%. Se alguém te deu 30% de desconto, ou se você gastou 30% dos recursos, quantos por cento vai sobrar? Vai sobrar 70%, né? Então, se Karen gastou 30% do que ela levou, sobrou para ela 70%. Então, eu estou fazendo essa construção de quanto que sobrou, tá bom? Então, Karen, 30%. Acho que eu vou mudar a cor aqui, o destaque, para a gente poder ver melhor. Na segunda loja, Karen gastou 1/4 do dinheiro que ela levou, tá? Então não é 1/4 desse 70% que ficou, não. É 1/4 do valor inicial. E Ana gastou 25% daquela quantia inicial dela, tá? Para Ana, nós vamos usar a ideia mais tranquila ainda, né? Era 100%, a gente vai descontar 25%, sobra quanto? 75%, né? 75%. 100 menos 25, 75%. Beleza. Então, Ana está com 75%. Já Karen gastou 1/4 do valor inicial. 1/4 significa quantos por cento? Se a gente está trabalhando com porcentagem, esse denominador aqui tem que ser 100, ó, né? Para a gente poder transformar numa porcentagem. Então, o que acontece? Pensa aqui comigo, ó. 4 vezes quanto vira 25? Aliás, eu dei a resposta. 4 vezes quanto dá 100 como resultado. Então, a gente precisa multiplicar por 25, certo? E aí, se eu multiplicar aqui por 25 também no numerador, que é esse valor aqui de cima, eu encontro, então, uma fração equivalente a 1/4, desde que o denominador é 100. Então, 25 sobre 100. Ou seja, falar em 1/4 é o mesmo que falar em 25%. Aí nós vamos fazer aquela análise, né? Se era 100%... Aliás, aqui não vai ser nem mais o 100%, né? Ela tinha 70%. Então, agora sim a gente faz essa subtração. 70% menos 25%. 70 menos 25 dá 45, né? 5 mais 5, 10, sobe 1. 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Então, 45%.
Então, após a segunda loja, Karen está com 45% do valor inicial dela e Ana é mais seguro um pouco, né? Está com 75% do valor que ela levou. Vamos aí, então, para a análise da terceira loja. Então, olha aqui, ó, terceira loja, a partir daqui está falando da terceira loja, onde Karen gastou 10% do valor inicial. Então, mais uma vez, é 10% do valor inicial e Ana gastou 2/5 do valor que ela levou, certo? Então, olha só, o valor de Karen está bem tranquilo. Era 45, né? Ela tinha 45. Se ela gastou mais 10% do inicial, caiu para 35, tá? Agora, a Ana gastou 2/5. Então, nós vamos ter que fazer uma fração equivalente de novo, né? Ela gastou 2/5. Eu quero uma fração equivalente a essa com o denominador 100 para converter em porcentagem. 2 vezes quanto que chega em 100? Quase que eu ia falar errado de novo, já falando a resposta. 5 vezes 20 chega em 100. Então, lá em cima eu também vou multiplicar por 20, porque é assim que a gente conta com a fração equivalente, ou multiplicando ou dividindo pelo mesmo valor, em cima e embaixo, numerador e denominador. 2 vezes 20 dá 40. Então, 2/5, né, é o mesmo que 40%, tá? 40%. Nossa querida Ana, então, estava com 75. Se ela gastou mais 40%, então ela também está nesse momento com 35% do valor inicial que ela levou, né? Chegamos então após a terceira loja com as duas tendo 35% do valor inicial. Então depois disso aí as duas passaram horas e horas olhando as vitrines e quando chegaram em casa foram fazer as contas do que gastaram. Karen ainda tinha R$280. Então, o que nós podemos descobrir aqui? Que esses 35% que sobrou de Karen equivale a R$280. Ou seja, nós conseguimos descobrir quanto foi que Karen levou, para depois nós descobrirmos quanto é que Ana levou, certo? Então, olha só, 35% de Karen, 280 equivale a 35% do valor dela. Então, 100% que ela levou equivale a X. Multiplicação cruzada de novo, X vezes 35, 280 vezes 100. Então, vai ficar 35x igual a 280 vezes 100, coloco 280 e acrescento 2 zeros. Fica 28.000, bastante coisa, né? X é igual a 28.000 dividido por 35. Ao fazer essa divisão, o nosso resultado vai dar R$800. Então, Karen levou inicialmente R$800. Vamos até destacar aqui, ó. Karen levou R$800 inicialmente. Aí nós vamos para outra parte aqui importante do enunciado, que diz que a quantidade que sobrou da carteira de Ana, sabendo que ela levou 25% a mais do que Karen. Então, quanto que é 25% a mais do que 800, né? Então, sempre que a gente está comparando aqui uma quantidade a mais, nós podemos considerar, como que eu posso explicar aqui? 25% em número decimal é o mesmo que 0,25. Porém, como a gente está falando em aumento, né, a mais do que o de Karen, então nós não vamos considerar o 0,25, nós vamos considerar 1,25. Por quê? Esse 1 inteiro aqui é para dizer que mantém aquela parte inteira e aí o número decimal vai ser o a mais, certo? Então, 1 inteiro mais o 0,25, que é 25%, tá? Então, o que nós podemos fazer aqui? Pega os R$800 que Karen usou e vamos multiplicar por 1,25. Aí nós vamos descobrir quanto que é o valor que... Aliás, o valor de Karen. Então, nós vamos descobrir o valor de Ana já com os 25% a mais. 5, né? Começa a multiplicar da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes o outro 0, 0. E 5, deixa eu só... Senão vai ficar muito risco ali. 5 vezes 8, 40. Aí agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 0, 0. Pula aqui uma casa, né? 5 vezes 0, 0. 5, aliás, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 1 vezes 0, pula mais uma casa, né? 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. Agora nós vamos somar tudo, né? Soma isso aqui tudo, ó. 0 com nada, 0. 0 com nada, 0. 0, 0, 0, 0. 4 mais 6, 10. Fica mais um 0 e sobe 1. 8 mais 1, 9. Mais 1, 10. Tem dois números depois da casa decimal. Coloca aqui uma vírgula depois de 2 números, então. E aí a parte inteira é 1.000. Ou seja, Ana levou... O valor inicial de Ana
é R$1.000, certo? A questão só queria saber o valor inicial dela, qual a quantia que sobrou. Então agora ainda tem mais um cálculo, porque nós descobrimos que Ana levou R$1.000. Só que nós queremos saber quanto que sobrou. Tinha sobrado 35, né? 35% de 1.000 é bem tranquilo, né? 35% significa que a cada R$100 sobraram 35. Como a gente está querendo saber de 1.000, é só acrescentar mais um zero, né? Então fica 350, a alternativa letra A. Ah, professor, não entendi essa questão do zero, não. Você poderia, então, montar a regrinha de 3, né? R$1.000 equivale a 100%. Então, 35%, que é a porcentagem que sobrou, é igual a X. X é igual a 35 vezes 1.000, daria 35.000, dividido por 100. Aí é só questão de simplificar e cortar o zero, né? Divide por 100 aí, fica 350. E aí dá o mesmo resultado, alternativa letra A. Então, mais uma questão aí, bem grandinha, bem padrão com Suplan. E foi uma questão grande. Para extrair os valores da questão ficou grande. E para fazer os cálculos, né? Acabou que deu vários cálculos também. Marcos Antônio dizendo... essa questão ela é tranquila, só que ela tem uma análise que vai ser crucial para conseguir resolver ela com facilidade, tá bom? Então, uma questão boa, mas com detalhe muito, muito, muito importante. Uma instituição financeira trabalha com uma taxa de desconto simples comercial de 3% ao mês, para desconto de notas promissórias a micro e pequenas empresas. Assim, o valor líquido recebido por uma empresa, ao descontar uma nota promissória com valor de face de R$ 4.200, 40 dias antes de seu vencimento em reais Então, olha só, a nossa taxa de juros é de 3% ao mês. E aqui fala que foi 40 dias antes, né? 40 dias antes. O que eu pensei? Se é 3% ao mês, é 3% em 30 dias. Ou seja, eu posso converter isso daqui, dar uma simplificada, né? E dizer que proporcionalmente é 1% de juro a cada 10 dias. Né? Proporcionalmente é isso. Se é 3% a cada 30 dias, então 1% a cada 10 dias. Logo, nos 40 dias, que é o que a gente está precisando, essa taxa de juros aí vai ser de 4%, tá? Então, nós vamos ter 4% para os 40 dias. Só que aí a questão é o seguinte, ó, o valor líquido recebido por uma empresa ao descontar uma nota promissória com valor de face de 4.200. Então, não é que vai aumentar 4%, vai, na verdade, descontar 4%, tá? Quando a gente fala em descontar 4%, é aquilo que quem está comigo desde o início da live viu aí em alguma questão anterior. Se eu tenho 100%, que é o valor inteiro, e eu quero descontar 4%, qual a porcentagem que me sobra desse valor? Se eu vou ter um desconto de 4%, então eu vou ter que pagar 96%. Aí outro lembrete aqui muito importante, 96% é o mesmo que 96 sobre 100, também já teve isso em outra questão anterior aqui da nossa aula. Em número decimal, se a gente dividir, dá 0,96. Então, nós podemos pegar o nosso valor aqui, 4.200, e multiplicar por 0,96, que nós vamos encontrar exatamente o valor, já com desconto de 4%. Poderíamos também multiplicar, a gente vai multiplicar por 0,96, poderíamos multiplicar também pela fração. Né? Inclusive, eu acho que pela fração fica até mais fácil, porque aí a gente corta esse zero, né? Eu acho que vai ficar melhor, viu? Vou até apagar esse esquema aqui com o número decimal e vamos fazer a multiplicação com fração. Então, 4.200 vezes 96 dividido por 100. Aí fica parecendo que vai ser grande, né? 4.200 vezes 96. Mas nós podemos fazer a primeira divisão. Nós podemos dividir 4.200 por 100. Então, ao dividir aqui, ó, é só cortar o zero. Então, nossa multiplicação agora ficou 42 vezes 96, né? Acabou que vai ter que fazer a multiplicação de qualquer forma, mas é apenas essa multiplicação, então, ó. Vamos armar a conta aqui, 96 vezes 42, multiplica igual eu falei na questão anterior, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, vai fazer, ó, 2 vezes 6, 2 vezes 9. Depois vai fazer 4 vezes 6 e 4 vezes 9.
Então, 2 vezes 6, primeiro 12, sobe 2. Aliás, coloco 2, sobe 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. 4 vezes 6 é a mesma coisa que 6 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 3, 24, né? 12. 12 vezes 2, 24. Sobe 2 agora. 4 vezes 9, uma dica para a tabuada do 9. Multiplica por 10 e subtrai o valor. Então, se eu quero 4 vezes 9, pensa comigo. 4 vezes 10, 40. Menos 4, 36. Então, 4 vezes 9 é 36. 36 mais 2 dá 38. Vamos somar tudo isso aqui agora. Fica 2. 9 mais 4, 13. Sobe 1. 8 mais 1 mais 1, 10. Coloca o 0 e sobe 1. E aí, 3 mais 1, 4. Logo, nós temos que o nosso valor é 4.032, mais uma vez letra B. Aí é um pouco de brincadeira, mas de fato muitos dos gabaritos que a gente tem resolvido aqui tem dado letra B, né? Não que eu esteja induzindo ninguém, mas se for chutar, quem sabe, né? Mais uma questão de regra de 3. Acho que não tem dúvida para ninguém. Não preciso dizer qual que é o conteúdo que mais cai, né? Tá bem óbvio aí que é essa bendita regra de 3, né? Então, nossa questão 15 diz o seguinte: uma família de 5 pessoas consome 250 gramas de arroz por dia. Quantos pacotes de arroz de 2 quilos serão necessários para servir uma família com 8 pessoas num período de 30 dias? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos desconsiderar esses 30 dias inicialmente. Vamos preocupar apenas com isso daqui, ó. 5 pessoas consomem 250 gramas de arroz por dia. E aí dava até para dividir, né? 250 gramas por 5 pessoas. Nós vamos descobrir quanto que cada pessoa consome de arroz por dia, né? Também era uma forma de resolver também. Mas nós podemos fazer a regra de 3, ó. 5 pessoas consomem 250 gramas por dia. Então, 8 pessoas, né? 8 pessoas vão consumir quantas gramas por dia? X gramas por dia, certo? Mais uma vez, é multiplicação cruzada, porque se a gente está aumentando a quantidade... Se a gente está aumentando a quantidade de pessoas, nós vamos aumentar a quantidade de arroz também. Então, vai ficar aqui 5 vezes x, que é igual a 8 pessoas vezes 250. Vamos colocar assim para todo mundo entender. Então, vai ficar 5x igual 8 vezes 250 vai dar 2.000 gramas, né? X é igual a 2.000 dividido por 5. Esse 5 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Eu até expliquei isso aqui na aula passada, né? Vou revisar aqui mais uma vez. Por que esse 5, e ali é 5, não é 500? Ficou errado aqui. Dividido por 5. Por que faz isso? Porque aí a gente precisa isolar o x, né? Eu sei que 5x equivale a 2.000, só que eu preciso descobrir o valor de um x só. Então eu venho aqui e divido. 5x dividido por 5 fica x. Então vem do outro lado e tem que fazer a mesma coisa, né? Quando a gente tem igualdade, é como se fosse uma balança. Tudo que você coloca ou tira de um lado, você tem que fazer a mesma coisa do outro lado também, tá bom? Então, nós temos 2.000 dividido por 5, que é igual a 400. Então, 400 gramas por dia, né? Então, 5 pessoas vão gastar 400 gramas por dia. Num período de 30 dias, o que nós vamos fazer aqui? Não dá para converter em dias exatos um quilo, né? Não dá para poder fazer. Nós encontramos que é 400 gramas por dia. Se a gente multiplicar por 5 dias, né? Se a gente pegar aqui, ó, então 400 gramas por dia, vezes 5 dias, ou seja, em 5 dias essa família vai ter consumido quanto? Então 400 vezes 5, nós vamos voltar justamente nas 2.000 gramas, né? Só que 2.000 gramas é a mesma coisa que 2 quilogramas. Então, a cada 5 dias, a família vai gastar 2 quilos. Só que nós não queremos saber de 5 dias, nós queremos saber de 30 dias. Então, para a gente chegar em 30 dias, a gente pega 5 e multiplica por quanto? Por 6, né? 5 vezes 6 resulta em 30 dias. Então, pegando 2 quilos e multiplicando por 6 também, nós vamos chegar aqui, 2 vezes 6 é
12 quilogramas. Então, essa família de 5 pessoas, em 30 dias, vai gastar 12 quilos de arroz, certo? Vamos lá atrás do nosso gabarito. Ah, tá. 12 quilos. Só que falta um mínimo detalhe aqui, né? E ainda bem que não tinha nenhuma alternativa com 12 ali, senão era perigoso induzir ao erro mesmo. Olha só, lendo o finalzinho da nossa questão, ela diz o seguinte: quantos pacotes de arroz de 2 quilos? Então, cada pacote tem 2 quilos. Se a família vai consumir, a família consome 12 quilos. Cada pacote é 2 quilos, né? Então, ao fazer essa divisão aí, nós vamos ter que são 6 pacotes de 2 quilos. Que aí totaliza os 12 quilos, que é quanto eles consomem. Então, a quantidade de pacotes de 2 quilos que eles precisam comprar são 6, tá? Então, pessoal, aqui vai uma dica para vocês verem. Até eu mesmo, né, enquanto professor, preparou a aula, já tinha resolvido antes, quase que me equivocava aqui e marcava errado. Então, é muito importante fazer o quê? Reler o finalzinho da questão para conferir o que é que a questão está pedindo, né? Então, sempre releia o final da questão para poder fazer aquele confere, né? Para verificar se é isso mesmo.